Muitas pessoas confundem prosperidade e riqueza. Qual será a diferença entre as duas? O que é ser próspero segundo a Bíblia? No programa de hoje vamos responder essas perguntas e esclarecermos muitas outras dúvidas a respeito deste assunto. Então fique ligado porque a Mulher Real já começou. Ter uma vida próspera é o desejo de muita gente. Deus pode e quer nos abençoar com prosperidade. Mas ser uma pessoa próspera é o mesmo que ser uma pessoa rica? Alguém rico pode ser próspero. Vamos saber mais sobre o tema com Débora Álvares. Muito obrigada, Débora, por estar aqui novamente conosco. Isso. E nós sabemos que existe toda uma transformação dessa mulher, Com né? certeza. Quem me viu no último programa diz, é ela mesmo? Sim, é você mesmo, Sou né? eu, mesma pessoa. Então tá bom. Depois eles vão procurar, né? Vamos Depois falar. a gente fala sobre esse assunto. Exato. Eu acho que isso é ótimo. Pra quem não sabe, né, porque eu fiz Sim. bariátrica e eu emagreci. Sim. Então, né, mas depois a gente entra no assunto. Isso, vamos pegar então sobre esse tema que está aí borbulhando, é algo muito atual, sim, é algo que muitas pessoas não compreendem o que é realmente ter uma vida próspera ou uma vida com riquezas. E a gente vai aqui esclarecer dentro da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos direcionar a tudo, né? Exatamente. Então a gente vai aqui começar a conhecer mais esse tema, até porque você também dá aula sobre este tema. Exato. Então a gente tem que absorver tudo dessa aula aí, do carisma. Gente, faça carisma, né? Isso, com certeza. Né? Pronto, né? Seminário Teológico Carisma na Veia. Isso. Mas assim, por que eu achei interessante quando eu te convidei até esse tema? Porque hoje tem se perdido os valores, né? Dentro da família, nos relacionamentos, a busca intensa por ter, e não é que é errado você ter alguma coisa, às vezes até a pessoa que tem, ela é menosprezada porque, não, são extremos que a gente vive, que vira uma bagunça e a gente não sabe como que deve se portar, se eu não posso ter desejo, às vezes, de ter algo melhor, né? E a gente mesmo vai se culpando dentro da... Não, nós vamos falar dentro da palavra de Deus. Exato. Então, vamos lá, minha amiga. Então, primeiro, né, agradecer pelo convite, é um prazer para mim poder estar aqui novamente, né, e falando sobre esse assunto que é um assunto assim que realmente eu falo que existem matérias que a gente leciona porque estudou elas, porque se aprofundou nelas, mas existem outras que definem a nossa vida também, né? E inclusive já teve um episódio aqui que eu gravei contando minha vinda do Uruguai para cá, tudo que eu experimentei e vivi em Deus e ainda vivo. Então esse assunto é um assunto que toca muito meu coração, principalmente pelas más interpretações que nós encontramos hoje em dia a respeito desse assunto. Quando nós falamos sobre prosperidade, falando a título assim de crentes, vamos falar assim, nós encontramos também desequilíbrios nessa área. Nós encontramos extremos nesse assunto da prosperidade, que, por exemplo, um dos extremos é algumas pessoas acreditarem que ter muito recurso, muito dinheiro é pecado, é errado. Porque aquele que tem muito recurso é porque não semeia, não investe em missões, está acumulando tesouros na terra. Isso que eu ia falar. Né? Esse texto, acumulando tesouros na terra. E parece que o dinheiro e a espiritualidade não se juntam. Então, se você tem muito dinheiro, o dinheiro é profano, então eu não posso me misturar. E eu brinco até, às vezes eu falo em sala de aula, né, que a gente vem de uma época, eu sou cristã desde criança, né, e eu me lembro, assim, de momentos onde parecia que a pessoa, quanto mais perrengue passava financeiro, mais labuta, mais espiritual, mais santo e mais ungido. Mais perto de Deus. Exato, se caminhava quilômetros com sapato furado, parece que a unção estava ali no preço, no sacrifício. É mais santo, né? Exato. E aí, se bobeasse, o irmão que tinha um carro passava, buzinava e não dava carona, para não interferir na espiritualidade do irmão. É verdade. Então, assim, parece que o dinheiro não se mistura. E isso é um extremo no assunto da prosperidade, porque não significa isso. Né? Significa que ter bens materiais não significa que eu não estou sendo espiritual. Muito pelo contrário, eu costumo dizer que não tem como entender prosperidade à luz das Escrituras sem entender propósito. Porque está diretamente relacionado e diretamente atrelado. E esse é um extremo que nós encontramos. Pessoas que quando vem, por exemplo, um ministro, um cantor, um pastor que tem muito dinheiro, já é motivo de crítica. Né? Se o pastor comprou um carro melhor, já está. Né? E uma série de coisas porque parece que não pode se misturar. Isso é um extremo, não é certo. Assim como temos o outro extremo que é conhecido, eu costumo dizer que eu nem gosto do termo teologia da prosperidade, né? Porque
porque para mim nem é uma teologia, Não. mas é conhecido como teologia da prosperidade, que é o fato de que você tem uma validação da bênção de Deus manifesta nos bens. Isso. Então, Deus te aprova se você tem. Se você perde é porque tem alguma coisa de errado, Isso, você está em pecado. Né? Então, o irmão, ele ganhou um carro, glória a Deus, a bênção de Deus está sobre ele. Ele perdeu um carro, deu perda total, Deus está tocando, né? Tem pecado oculto. Exatamente. E aí nós nos deparamos com um grave problema, porque o ponto é, se a validação de Deus, a aprovação de Deus estiver diretamente relacionado só a um quesito financeiro, e é uma questão de benefícios materiais e de um cenário humanamente para nós, né? Um cenário positivo, que nós entendemos como positivo. Então, onde se enquadra o apóstolo Paulo em tudo isso? Perseguido, açoitado, então vamos dizer, ele não era próspero. Não podemos afirmar isso. Então, a gente precisa ter um olhar equilibrado a respeito desse assunto. E o equilíbrio é Cristo. O equilíbrio é Jesus. Algumas pessoas também encaram Jesus como alguém que era pobre, cego e nu. E não, a gente tem textos na Bíblia que validam o fato de que Jesus não era pobre, não era desprovido de recurso. E vou citar algumas coisas aqui para quem está questionando. Por que Jesus não era pobre? Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Mas é diferente. Não é que ele não tinha onde pousar, moradia. Era porque ele estava de passagem naquele lugar. Né? Ele tinha um propósito, ele era peregrino, ele vai citar isso. Jesus... Gente, vamos lá. Um pobre tem tesoureiro? Não tem, né? Não, e ainda ladrão. Né? Entendeu? Então, assim, ele tinha um tesoureiro que ainda era ladrão. Quando ele morre, brigam pelas suas vestes. Se fosse coisa ruim, não tinham brigado pelas suas vestes. Então, assim, existem vários textos na Bíblia que vão nos dar a entender que Jesus não era um cara, não tinha nada. No momento que foi para pagar impostos, ele chegou para Pedro e fala assim, peraí, o que é certo? Os filhos têm que pagar ou os filhos são isentos? Ele estava falando dele. E aí ele fala assim, mas faz o seguinte, vai lá no peixe, tira e paga por ti, por mim. Jesus não precisava, mas ele fez. Então, assim, Jesus, ele era próspero. Né? Só que aí é onde a gente precisa ressignificar o nosso entendimento sobre prosperidade. A gente falou aqui, prosperidade versus riqueza. Nem todo aquele que tem muito dinheiro ou uma riqueza financeira é próspero, necessariamente à luz das Escrituras. E nem todo aquele que é próspero vai ter uma riqueza no sentido assim, vamos falar financeiramente, nível socioeconômico rico. Né? Mas vai ser próspero. Né? E a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, que dentre as palavras que nós encontramos no original para prosperidade, prosperidade está relacionado à cura, prosperidade está relacionado, e um dos textos que eu amo falar, prosperidade está relacionado a ter o respaldo de Deus, de ser Deus a fonte daquilo que chega até a sua mão. O reconhecimento que é Deus quem traz. Ele é a fonte de todas as coisas. E é interessante porque quando nós olhamos ali em Gênesis, por exemplo, Gênesis 39, eu sempre costumo citar esses três versículos, o verso 2, 3 e 23. A Bíblia fala de José. E a Bíblia diz que José era um homem próspero, o Senhor o fazia prosperar. No verso de 23 me chama muito a atenção porque diz assim, o carcereiro não tinha cuidado em deixar nada nas mãos de José, ele não tinha problema, porque aquilo que ele depositava nas mãos de José, o Senhor o fazia prosperar. Olha a frase, o Senhor o fazia prosperar. Então a gente entende que prosperidade para o cristão e biblicamente falando está diretamente relacionado a que a fonte desse recurso, dessa provisão seja o Senhor. Então agora olha um detalhe. Se José era um homem próspero, porque a Bíblia diz que ele era um homem próspero e que o Senhor o fazia prosperar, o carcereiro está falando isso. Aonde isso está acontecendo? Dentro da prisão. Dentro da prisão. Então quer dizer que José era próspero dentro da prisão. Já aí a nossa cabeça precisa mudar. Porque no cenário atual, o que é prosperidade para nós? Eu costumo dizer... Pastor, aqui, quando eu estou em sala de aula, eu faço uma pergunta para os meus alunos. E eu falo assim, gente, me fala um homem próspero da atualidade. Falo para falar rapidamente. E aí, assim, em todas as turmas, 99,9% de todas as turmas, sempre saem nomes como Silvio Santos, como Bill Gates, como Steve Jobs, como homens que, de fato, tinham muito recurso, têm muito recurso financeiro. Só que qual que é? Por que eu pergunto fala rápido? Porque quando eu pergunto para falar rápido, sai o que está no subconsciente, aquilo que já está instaurado dentro de nós como referência de sucesso. Tá? Me fala um nome de sucesso, fulano de tal, esse é o sucesso para mim. Ninguém fala meu pai.
É verdade. Ninguém fala meu tio, ninguém fala meu pastor. É As pessoas têm uma referência de sucesso em 3 questões: fama, poder e dinheiro. É verdade. Então, sucesso para o mundo é fama, poder e dinheiro. Isso. O problema não é o mundo achar isso, o problema é o cristão achar isso. Mesmo. Porque quando eu acho que sucesso está diretamente relacionado a fama, poder e dinheiro, eu vou começar a procurar isso. Eu vou começar a querer me tornar. Sim. E aí eu posso me distanciar da verdadeira prosperidade. Totalmente. Por quê? Eu gosto de definir uma coisa. Para quem assiste o programa e tenta pegar as frases, né? E pegar o cerne, vai aqui o cerne. O que é prosperidade? Todo o recurso necessário para o cumprimento do propósito. Amém. Então, como o meu propósito difere do seu, nós caminhamos para o mesmo alvo, mas a manifestação desse propósito vão ser de formas diferentes, eu não posso querer o que você tem. Isso aí. Então, quando eu entendo isso, eu paro de procurar coisas que não me cabem. Isso aí. E eu procuro, de fato, o que é prosperidade para a minha história. Aquilo que Deus tem para mim. Por quê? Porque existe recurso disponível para o que é para mim e é recurso disponível que é para você. Sim. Só que tem gente que olha o Instagram e fala, não, eu quero fazer tal coisa, eu quero viver tal coisa. Então, acabam perdendo uma das coisas que também tem a ver com prosperidade, que é contentamento. Sim. Perde contentamento. Totalmente. Não se alegra, não se... Sabe o que a Bíblia diz sobre contentamento? 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 diz assim, grande fonte de riqueza é a piedade acompanhada do contentamento. Quando você vai pesquisar no original, vou traduzir todo o versículo no original. Grande lucro, grande fonte de riqueza é a fidelidade a Deus, acompanhada de um espírito alegre pela porção que me tocou. Nossa. Então, quando eu entendo aquilo que Deus tem para mim, eu me contento com aquilo que Deus tem. Sim. Entendeu? Então, eu começo a caminhar rumo à verdadeira prosperidade. Sim. Mesmo que isso não signifique uma riqueza financeira, né, que o outro tem. De repente, não significa uma conta bancária lotada. Sim. Mas eu estou vivendo com um recurso que coopera com o meu propósito. E quantas pessoas estão se perdendo no meio desse caminho? Nossa. E uma vez, conversando com uma amiga minha, uma pastora, eu falei assim, sabe qual que é uma das maiores das dificuldades do cristão? Porque quem está lá fora, ok, mas o cristão não conhecer o Deus que serve, não compreender a palavra de Deus. Eu não... Tá, nós estamos falando aqui, tem um seminário, você tem ali, você pode estudar, você pode se aprofundar. Mas por quê? Porque viver no superficial muitas vezes também é cômodo. Porque na hora que eu entendo essa realidade, falando propriamente desse tema, eu começo a entender que eu que estou errada, porque não tem nada errado com Deus. Quem está errado sou eu. Quem está errado, a visão errada... Eu tenho que renovar minha mente. Sim, por isso que a palavra de Deus fala isso. Sim, porque, na verdade, eu costumo dizer, não tem como entender prosperidade se eu não toco propósito e renovação de mente. O mundo vai dizer coisas para nós. Você quer ver uma das palavras relacionadas à prosperidade no Antigo Testamento? É sobre paz. Né? E o próprio Deus vai falar, Jesus vai falar assim, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, eu a dou. Então quer dizer que é uma paz diferenciada. Então a gente quer pegar o padrão do mundo e colocar para nós e adaptar para Deus. Então eu peguei um padrão do mundo, eu absorvo esse padrão e eu tento encaixá-lo na visão divina. Quando é o oposto. Eu tenho que entender o que é o padrão de Deus, pegá-lo para mim, transformar, né, na esfera da sociedade, do mundo no qual estou inserido, das pessoas que me rodeiam, sobre o que verdadeiramente é à luz das Escrituras essa verdade. Então, aí você vê, por exemplo, vou falar um caso claro aqui. Você vê uma pessoa que às vezes ela tinha de repente um pouco menos de recursos, mas quando aumentou o dinheiro, aumentou grandemente a preocupação, a irritabilidade. Então a pessoa vai sair de férias, ela não descansa. Ela fica no telefone e é BO e tal, ela não consegue nem dormir direito, preocupação. Então ela começou a perder a sua paz. Então aí a pergunta é, será que ela se tornou mais próspera ou ela se tornou só mais rica? Né? E aí a gente começa a entender a diferença, entendeu? Porque não adianta eu administrar uma grande riqueza e perder o propósito da minha vida e a qualidade da vida, porque eu estou simplesmente acumulando, aí sim, tesouros na terra, entendeu? Porque não está sendo um recurso para um fim proveitoso, para um propósito específico, não, é para ter.
muitas vezes para saciar uma carência de eu não quero passar por necessidade, porque no passado eu passei por isso e parará e parará. Então, assim, aí às vezes eu tô muito longe do que verdadeiramente é prosperidade. Eu falo muito algo assim, que Deus não vai te dar nada que vai te afastar dele. Exato. Então, claro que entra, bem claro, dentro desse contexto também, né? Mas a gente sabe que é em todas as áreas. Mas isso mexe muito e tem que trazer uma realidade para a nossa vida, porque às vezes você pede tanto algo que Deus sabe que se Ele te der, acabou. Você se perde. Você se perde facilmente. Tem pessoas que não vão se perder nessa área, mas tem pessoas que vão se perder. Exatamente. Só que nós somos bombardeados diariamente nessa área. Essa área, sim, é algo, se você não tem, se você não conquistou, se você não está nesse padrão, se você... Coisas mínimas. Se você não tem essa roupa, se você não tem esse telefone, se você não tem esse carro, se você não mora em tal lugar, entendeu? Eu vou contar algo, assim, particular da minha vida. Sim. Eu moro em Divinópolis, né? E tem uma pessoa... E eu moro num bairro normal. Sim. Até a simples. E ali eu lembro que uma pessoa virou para nós e falou assim, sabe, quando eu vi que vocês, pastores, né, da igreja, eu fui descobrir onde vocês moravam. E aí falou assim, uai, mas eles moram ali? Os pastores, né? Mas quando eu fui na sua casa, eu vi que, assim, há alegria, ao amor, a tudo que vocês querem ter. Não estou falando de móveis, não estou falando de a riqueza. Deus está abençoando? Tá. Eu tenho os meus alvos particulares? Tem. Sim. Mas a pessoa entendeu e nós estamos aprendendo essa trajetória, esse foco do que realmente ser uma pessoa próspera. Exato. E escutei de várias pessoas falando assim, nossa, eu já tive tanto na minha vida, eu fico olhando para vocês. Vocês têm a sua vida. Um dia que vocês querem ir lá comprar uma coisa, vocês compram. Quando vocês se programam, vocês viajam durante o ano. Sim. A pessoa fez um panorâmica da minha vida e me falou. E eu falei assim, Deus, como é bom ter o coração no Senhor. Porque eu vivo o melhor para minha vida. Às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, mas você não tem tanta coisa. Eu tenho muito. Eu vivo a novidade com o Senhor e tenho o que Ele tem me dado todos os dias. Porque não é que a Flávia é boa, não, mas porque eu tenho aprendido o verdadeiro sentido que é ser uma mulher próspera, um ser humano próspero em Deus. Não dá para comparar histórias. Não dá. Porque eu falo assim, às vezes a gente fica olhando a fotinho no Instagram. Né? E aí você olha a fotinho no Instagram e até você olha o casal perfeito, mas eles brigaram para tirar foto. Foi. E você não sabe, entendeu? E você tá, às vezes, menosprezando a sua porção, porque você tá almejando a porção do outro que nem verdade é. E às vezes a pessoa tá até endividada para estar ali. Exatamente. Né? Vamos contextualizar. Verdade. Né? A melhor coisa é ali, às vezes, dentro da sua simplicidade. Exato. Às vezes você tem dinheiro para ir numa cidade tal, vá com alegria. Sim. Porque realmente, se você é fiel no pouco, o Senhor vai te acrescentar no muito. Exatamente. Mas primeiro tem o primeiro passo. Naquilo ali que Deus está te dando, o se alegrar, esse contentamento, né? E algo interessante, Flávia, é que contentamento, as pessoas acham que, tipo assim, o contentamento vem do nada. Né? Tipo assim, a imposição de mãos, receba. Não. É verdade. Né? Não vem com o novo nascimento, aceitei Jesus, da noite pro dia virei contente. Quem dera que fosse assim. Mas não é assim. Não é imposição de mãos, não é muito fluir nos outros. Não. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer em Filipenses, ele vai dizer assim, aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu gosto dessa palavra, aprendi. Ou seja, ele teve que aprender. Sim. E em que circunstância Paulo teve que aprender? Foi na difícil. Nas piores. E todo mundo ama o tudo posso naquele que me fortalece. Sim. Adesivo carro, compra imã de geladeira, compra chaveiro, tudo posso, bota lá em casa. Tudo posso naquele que me fortalece. Só esquece de ler antes. Sim. E Paulo está dizendo que aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver abundância, sei viver escassez, em tudo fui provado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que ele está dizendo? Hoje, para mim, não é a circunstância e o cenário que abala a minha realização. Ele está dizendo, a minha fonte de contentamento é inabalável. Amém. É Cristo. É verdade. A minha fonte de contentamento é o Senhor. Então, se eu vivo o tempo inteiro com altos e baixos, uma hora eu estou achando que eu estou no sucesso da vida e outra hora eu estou achando que eu estou no pior cenário, então a minha fonte de contentamento está sendo as minhas circunstâncias. É verdade. E ela
elas são voláteis, elas são inconstantes. Mas Cristo, ele não muda. Então, ele que tem que ser a fonte do meu contentamento. Sim. Porque em qualquer situação, eu vou dizer assim, olha, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Né? Então, eu acredito que para a gente entender essa questão de prosperidade, é muita renovação de mente. Olha que interessante, lá em 3 João, a Bíblia vai falar o seguinte, amado, desejo que você seja próspero, assim como é próspera a sua alma. Então aí, dava um segundo programa, tá? Pois dá. Só queria dizer, dava um segundo programa, mas assim, desejo que você seja próspero, que você tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Então, o que está dizendo aqui? Se você realmente quer prosperar, primeiro a sua alma tem que prosperar. A sua mente tem que prosperar. Eu costumo dizer uma frase para os meus alunos. Só se manifesta fora o que foi alinhado dentro. É verdade. Então, não tem como eu querer que o meu cenário de vida mude. Né? E eu falo para algumas pessoas que estão me assistindo e, de repente, estão aqui, acessaram esse programa dizendo assim, como é que eu faço para prosperar? Eu quero prosperar. Hoje em dia, né, tem as 12 leis para prosperar, as 13 leis para ficar rico. Não sei qual que é o número certo, né? Porque cada um tem uma teoria. Então, para quem quer isso... Tem forma rápida de acessar. Eu já tive gente olhando para mim, dando essa aula e se falando das coisas internas, cavando lá no fundo. E a pessoa fala, não, tá muito boa a aula. Mas que horas que você vai falar dessa chave que vira a sua vida? Porque as pessoas querem uma chave rápida para transformar coisas externas que não vão ser transformadas enquanto o seu interior não estiver ajustado àquilo que é a palavra. Até porque não tem como reconhecer que Deus é a fonte da prosperidade, que é Ele que respalda, e eu querer que Deus respalde coisa errada. Então eu preciso ter um alinhamento interno. Quando eu tenho esse alinhamento interno, eu começo a ver a manifestação das coisas. E se a prosperidade ela é condizente com o propósito, a nossa cabeça muda tanto, que eu me lembro de uma situação que eu passei. Que meu esposo e eu, Paulo e eu, estávamos vivendo um aperto financeiro. Um aperto financeiro e tal, e eu não entendia, e eu já dava essa aula, e aquele negócio, eu já vivi muito milagre, até hoje vivo muito milagre. Ficaria o programa inteiro contando episódios daquilo que Deus fez e faz. E aí eu me lembro que nós estávamos indo para casa de uns pastores amigos para jantar. E nisso, Paulo para o carro, vai comprar o refrigerante e eu faço uma oração no meu coração. Eu vou e falo para Deus assim, Deus, eu não vou te perguntar por que o dinheiro não está vindo. Porque eu já passei dessa fase. Eu falei assim, mas se o recurso coopera com propósito, deixa eu te fazer uma pergunta. No que nós estamos desajustados ao propósito que o recurso não está cooperando? Então, a cabeça te faz mudar, muda a sua oração, muda a sua postura. Muda. E eu lembro que eu orei isso. Eu falei, no que estamos... Na verdade, eu já meio que sabia. Eu falei assim, no que nós estamos desajustados ao propósito que o recurso não está cooperando? E eu lembro que chegamos na casa desses pastores amigos nossos, jantamos, aquele negócio todo. E aí, de repente, ele é profeta, ele olhou para o Paulo e começou a falar, Deus manda te dizer tal coisa, parará, parará. E era um posicionamento que o Paulo já estava tendo em relação ao ministério. E que eu não estava querendo, eu estava tipo fugindo. Eu estava tipo, já estou com minha vida feita, estou viajando, aquele negócio todo, para que caçar mais uma coisa? E aí, sabe quando você não quer nem perguntar para Deus se você tem medo da resposta? Sim, claro que todo mundo sabe aqui. Então, eu lembro que ele estava falando com o Paulo e eu estava tipo assim, é com ele, não é comigo não. Então, vai falando, e ele falando. De repente, ele fala assim, e a sua vida financeira vai mudar quando você se alinhar ao propósito. E era o que eu tinha orado indo para lá. Eu sei que essa frase foi para mim. Claro. Eu saí dali, olhei para o meu marido e falei, se o problema era eu, parou de ser agora. Amém. Falei, porque agora eu tô dizendo sim. E ele falou, e eu tava orando para Deus falar com você. Eu falei, então tá tudo certo. Tudo certo. E foi algo tão extraordinário, que eu vou te falar que foi algo tão extraordinário que quando nós falamos sim para aquilo que Deus estava nos pedindo, era uma sexta-feira, nós conversamos com o nosso pastor, nós sentamos e falamos, nós estamos dizendo sim. No sábado de manhã, a gente tinha um carro que tinha batido o motor. E ele estava no mecânico. E a gente não tinha nem como consertar o carro, nem nada, né? E nem como vender com o motor batido. Então a gente já estava meio assim. De repente, isso foi sexta, sábado de manhã, o mecânico liga para o meu marido dizendo assim, ô Paulo, você está pensando em vender o carro? Ele falou assim, olha, até estou pensando, só que está com o motor batido. E ele falou, não, mas chegou um cara aqui, ele quer comprar o carro com o motor batido assim. Você pede quanto? E o Paulo até jogou meio para cima, tanto. E ele falou, não, ele falou que ele paga. Ele vem aqui.
Paulo voltou com dinheiro o dinheiro do carro à vista. Que era assim, quitava o que a gente precisava, tudo resolvia. E resolvia o nosso problema com aquele carro, pra gente até melhorar de carro. Um negócio assim. Não deu 24 horas. Mas por quê? Porque prosperidade, ela não se resume só a uma questão de conta bancária. Sim. É uma questão interna, é uma questão de nós entendermos em Deus o nosso propósito. E o Senhor, Ele traz o recurso quando existe propósito. É verdade, Lula. Quando existe propósito. Trouxe resposta, trouxe direção, alinhou o coração. Com certeza. E aí vai e voa diante daquilo que Deus tem preparado. Alinha tudo, né? Enquanto a gente não compreender as formas que Deus continua operando, Deus continua fazendo. E os bloqueios que tem é algo que eu quero, assim, que quem está nos assistindo entender essa realidade. Não tem nada errado com Deus. Não. Somos nós. Deus vai alinhar o nosso coração, Deus vai nos ensinar. As respostas estão na palavra dele, ele tem tudo já escrito e a gente basta o quê? Obedecer aquilo que ele tem nos ensinado. Flávia, eu te falo mais. Tem gente que tem mais dificuldade com a abundância do que com a escassez. Sim. Porque, por exemplo, na escassez, a pessoa vai no monte, a pessoa serve na igreja, está desempregado, está na labuta, como está em crise, corre para Deus, serve na igreja, mas no momento em que as coisas melhoram, conseguem um emprego, nem congrega. E se acha no direito, ainda se a esposa, o esposo fala, vamos pro culto, trabalhei a semana inteira. Então, assim, eu não preciso ser Deus para ter um pouquinho de raciocínio e pensar. Se o camarada tá perto de mim, se eu sou Deus, tá perto de mim no perrengue, e quando eu dou um refrigério, ele se afasta de mim, Deus é tão bom que ele nos quer perto. Entendeu? Então o problema não está em Deus. Sim. O problema está em que eu não consigo me relacionar com a abundância. Sim. Entendeu? Então a gente precisa ter um bom relacionamento. Inclusive a Bíblia fala em Salmo 62, se eu não me engano, verso 10, na parte B, diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Sabe como eu pego esse texto? Já para ir concluindo, sabe como é que eu pego esse texto? Eu pego como um amigo, Deus como amigo, dizendo assim, se aumentar, não se perde. Amém. Porque se a riqueza aumentar e você se perder, você fecha a porta para eu poder te abençoar mais. Verdade. Lola, a gente vai ter que fazer mais 3 programas. Isso é. Tá? Mas eu queria te agradecer. Como que é importante você estar aqui, como que é importante você trazer palavras que vai a fundo do nosso coração, que realmente cada mulher, cada pessoa que assiste esse programa venha entender a profundidade e que a gente venha marcar outros realmente para que a gente venha continuar falando sobre tudo que Deus tem feito em você e através de você. Amém. Muito obrigada, viu, amiga? Eu que agradeço. Sempre um prazer. O nosso tempo acabou, mas eu espero que você tenha sido abençoado com esse programa. E eu sei que o Senhor tem falado muito ao seu coração. Então eu te espero na próxima quarta, às 11h30 da manhã. Deus te abençoe e até lá.